Desde o princípio da criação, Deus tem demonstrado um profundo desejo de se relacionar com o ser humano. E você, deseja ter um relacionamento íntimo com Deus? Olá, eu sou o pastor Antônio Rocha. E eu sou a diaconisa Maria Salete Portela. De Gênesis ao Apocalipse, vemos que Deus honra e se aproxima daqueles que o buscam de coração, aqueles que não querem uma fé distante, mas anseiam por intimidade com o Pai. Este vídeo foi feito especialmente para quem deseja caminhar mais perto de Deus e aprofundar essa comunhão com o Criador. Se esse é o seu desejo, já deixa o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Tópico 1. O que é oração? A oração é a conversa mais importante que podemos ter. Não é uma repetição mecânica, nem uma obrigação religiosa, é um relacionamento vivo com o Criador. É falar com Deus como Pai, abrir o coração, confessar, agradecer, pedir, clamar. E também silenciar para ouvir. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, orava constantemente. Ele se afastava da multidão para estar a sós com o Pai. Lucas 5,16. Isso mostra que oração é prioridade para quem quer andar com Deus. E o convite é claro: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4,8. Orar não exige palavras difíceis. Pode ser feito de joelhos, em pé, em silêncio ou com lágrimas. Deus não se impressiona com frases bonitas, mas com um coração sincero. Salmo 51:17. Jesus nos alertou contra orações apenas para aparecer. Quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. A oração nos aproxima de Deus, fortalece nossa fé, alinha nosso coração à sua vontade e nos prepara para a batalha espiritual. É onde encontramos consolo, direção, paz e força. Não é apenas falar, é estar com Deus. Tópico 2. A quem devemos orar? A Bíblia é clara. Nós devemos orar a Deus, o Criador do céu e da terra, o único digno de receber nossa adoração, nossa confiança e nossas súplicas. Jesus ensinou isso de forma direta quando disse: Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, Mateus 6:9. Ou seja, oramos ao Pai, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso mediador, conforme Ele mesmo nos instruiu. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Além disso, a oração eficaz também é feita com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8:26. Essa é a maravilhosa realidade da Trindade. Oramos ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Devemos orar a santos, anjos ou pessoas falecidas? Não, a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, ela nos alerta para não colocarmos nossa fé em ninguém além de Deus. Não encontramos um só exemplo bíblico de alguém orando a um santo, a Maria ou a qualquer pessoa falecida. A Bíblia diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Mesmo Maria, a mãe de Jesus, nunca é colocada como intercessora nas Escrituras. Ela foi uma serva fiel, escolhida por Deus, mas sabia que precisava de um Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:47. A oração, portanto, deve ser dirigida somente a Deus com reverência, fé e humildade. Quando desviamos esse foco, corremos o risco de praticar idolatria, mesmo com boas intenções. Resumindo este tópico, devemos orar ao Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, reconhecendo que Ele é soberano e misericordioso. Ele é Pai amoroso, acessível por meio do sacrifício de Cristo, e que se agrada quando seus filhos se achegam a Ele com sinceridade. Tópico 3. Quando devemos orar? Uma resposta curta, sempre. Mas vamos aprofundar. A Bíblia nos exorta a viver uma vida de oração constante. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Isso não significa que devemos estar de joelhos o dia inteiro, mas sim manter o coração conectado com Deus em todos os momentos. A oração não é limitada a um lugar ou hora específicos, ela é um estilo de vida. Jesus, nosso maior exemplo, orava com frequência.
Ele se retirava para orar antes de tomar decisões importantes. Lucas 6:12. Orava de madrugada. Marcos 1:35. Orava à noite. Mateus 14:23. Orava em público e em particular. Ele orava no deserto, no jardim, na cruz, orava sempre. A palavra de Deus nos mostra momentos específicos em que devemos orar. Quando estamos alegres ou aflitos, está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5:13. Quando estamos doentes, e a oração da fé salvará o doente. Tiago 5:15. Quando precisamos de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Antes de tomar decisões, como fez Neemias, Neemias 2:4. E os apóstolos, Atos 1:24. Não existe hora errada para orar. De manhã, ao acordar, como fazia o salmista, de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, Salmo 5:3. À noite, ao deitar, em paz me deito e logo pego no sono, Salmo 4:8. E durante o dia, em espírito de oração, cultivando comunhão com Deus. A verdade é que quem depende de Deus, ora o tempo todo. Orar é como respirar para o cristão, é essencial para a vida espiritual. Tópico 4. Onde orar? A resposta bíblica é simples e direta, em todo lugar. A oração não depende de localização geográfica. Deus não está preso a um templo, nem limitado por 4 paredes. Jesus disse: "Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." João 4:23. Você pode orar em casa como fez Daniel, que orava 3 vezes ao dia no seu quarto, com a janela aberta em direção a Jerusalém. Daniel 6:10. Na igreja junto com os irmãos, como fazia a igreja primitiva. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Atos 1:14. No monte, como Jesus fazia ao se retirar para lugares silenciosos. Lucas 6:12. Na prisão, como Paulo e Silas, que à meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. Atos 16:25. Na cama, como salmista, meditai no vosso coração, estando em vossa cama, e calai-vos. Salmo 4:4. Na rua, no trabalho, na escola, no ônibus. Mas Jesus também nos ensinou o valor da oração em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Não se trata de esconder-se dos outros, mas de priorizar um momento de intimidade com Deus, longe de distrações e da tentação de orar para ser visto. O que importa não é o lugar onde estamos, mas o estado do nosso coração. Se o coração estiver no altar, a oração será ouvida, no monte ou no vale, no templo ou na cela, no silêncio ou na multidão. Tópico 5. Como oramos? A oração é um privilégio, é falar com o Criador do universo como filhos falam com um pai amoroso. Mas como devemos orar? Qual é a atitude correta? A Bíblia nos mostra o caminho. 1. Com confiança, como filhos. Jesus chamou Deus de Pai e nos ensinou a fazer o mesmo. Isso nos dá liberdade de nos aproximarmos com confiança. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Não há necessidade de cerimônias ou de marcar horário. A oração é um canal direto com Deus, e Jesus é o nosso acesso. 2. Com reverência e humildade. Mesmo sendo nosso Pai, Deus continua sendo o Senhor de toda a criação. Ele é santo. Não oramos com arrogância nem com exigências, mas com respeito. Jesus, mesmo sendo filho, orava com submissão: Pai nosso, seja feita a tua vontade. Mateus 6 versículos 9 e 10. 3. Em um lugar tranquilo. Jesus nos ensinou a buscar um lugar silencioso, onde possamos nos concentrar em Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai. Mateus 6:6. Não é o local que importa, mas o coração focado. Mesmo num lugar agitado, se sua mente se aquietar, você estará diante de Deus. 4. Em todo o tempo, mas com intenção. Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10, mas Paulo nos chama a manter uma atitude constante de oração, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6:18. Não significa que passamos o dia todo de joelhos, mas que mantemos o coração em sintonia com Deus em tudo o que fazemos.
5. Com a ajuda do Espírito Santo. Às vezes não sabemos o que dizer, mas o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos 8:26. Mesmo quando só temos lágrimas, Deus entende. Ore com o coração sincero. Ele escuta. 6. Em comunidade e também sozinho. Jesus orava sozinho, Lucas 5:16, mas também orava com os discípulos. A igreja primitiva perseverava em oração coletiva, Atos 2:42. 7. Usando a palavra de Deus como guia, use os salmos, ore as escrituras, leia a Bíblia e transforme trechos em orações. Por exemplo, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25:4. 8. Com uma estrutura simples, mas sincera. Uma dica prática é usar a abreviação ASAS. Adoração, exalte quem Deus é. Submissão, peça perdão e renda-se à vontade dele. Ação de graças, agradeça pelas bênçãos recebidas. Súplica, peça por você e pelos outros. Não precisa ser longa, nem perfeita. Deus vê o coração. O mais importante é orar com verdade e fé. Tópico 6. Obstáculos à oração. Você já se perguntou por que às vezes parece que suas orações não passam do teto? A Bíblia nos mostra que certos obstáculos podem atrapalhar nosso relacionamento com Deus e impedir que nossas orações sejam ouvidas. Pecado não confessado. O pecado separa o homem de Deus. Se vivemos deliberadamente em desobediência, nossas orações são afetadas. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. A solução é o arrependimento sincero. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. 2. Motivações erradas. Não basta orar. Precisamos orar com o coração certo. Às vezes pedimos coisas para satisfazer apenas nossos próprios desejos. Pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. A oração não é um mecanismo para atender vontades egoístas, mas uma conversa com Deus que transforma o nosso coração para desejar o que Ele deseja. 3. Falta de perdão. Guardar mágoas e recusar-se a perdoar também fecha os céus. Jesus foi claro: mas se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Mateus 6:15. O coração que ora precisa estar limpo de rancor. Perdão é uma ponte que precisa estar livre para que a graça de Deus passe. 4. Relacionamentos quebrados. A maneira como tratamos as pessoas também afeta nossa vida de oração. O apóstolo Pedro alerta os maridos a tratarem suas esposas com honra para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3:7. Deus não aceita que nos aproximemos dele com um coração cheio de contenda e orgulho. 5. Dúvida e incredulidade. A fé é essencial na oração. Duvidar do poder de Deus ou da sua disposição em responder pode nos paralisar espiritualmente. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal o homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versículos 6 e 7. 6. Falta de persistência. Alguns desistem de orar porque acham que Deus não respondeu rápido o suficiente. Mas Jesus disse: importa orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. A oração perseverante é uma expressão de fé. Quem confia continua orando, mesmo quando ainda não vê resultados. 7. Falta de interesse pela palavra. Se não ouvimos a voz de Deus através da Bíblia, por que esperaríamos que Ele ouvisse a nossa voz em oração? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Resumindo este tópico, esses obstáculos não existem para nos afastar de Deus, mas para nos chamar ao arrependimento e à correção. Deus é um Pai amoroso que quer nos ouvir, mas Ele também quer nos ensinar a viver em santidade e verdade. Tópico 7. Nosso desejo ou a vontade de Deus? Será que Deus sempre responde às nossas orações como esperamos? Ele é como um pai que nunca diz não? A verdade é que um bom pai sabe a hora certa de dizer sim, não ou espere. E o nosso Pai Celestial é perfeito nesse cuidado. Nem sempre o que pedimos é o melhor. Às vezes pedimos algo que vai contra os planos de Deus para nós, ou até mesmo contra a sua palavra. Nesses casos, mesmo que nossa oração seja sincera, Deus diz não.
Ele vê o que não vemos e conhece o amanhã. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Paulo recebeu um não. O apóstolo Paulo orou 3 vezes pedindo para que um espinho na carne fosse retirado. A resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12 versículos 8 e 9. Deus não estava ignorando Paulo. Ele respondeu, mas não da maneira que o apóstolo esperava. Isso nos ensina que a questão não era se Paulo tinha fé ou não, e sim se o pedido estava de acordo com o que Deus sabia ser melhor. Deus responde, mesmo em silêncio. Muitas vezes, o silêncio de Deus é o que mais nos incomoda. Parece que ele não se importa, mas a Bíblia garante que ele está agindo, mesmo quando não sentimos nada. Desde a antiguidade não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Existem respostas que só vêm com o tempo. Nosso papel é confiar e esperar. Confiar quando ele não dá e quando ele tira. É fácil louvar a Deus quando recebemos bênçãos, mas e quando ele diz não? Ou quando ele tira algo de nós? Jó respondeu com fé, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Será que temos essa mesma disposição de dizer, seja feita a tua vontade, Mateus 6:10, mesmo que doa? Deus age para o nosso bem eterno. Orar não é apenas pedir. É submeter-se à vontade de Deus. E essa vontade, ainda que às vezes nos frustre, é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Ele não quer apenas satisfazer desejos momentâneos, mas moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para a eternidade. Resumindo este tópico, confiar em Deus é confiar até quando Ele diz não. Ele nos ama demais para nos dar tudo o que queremos. Quando oramos, devemos sempre lembrar, Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade. Nós é que precisamos aprender a amar e desejar a vontade dele. Tópico 8. Louvor e adoração. Quando você ora, você está entrando na presença do Criador do Universo. Isso não é pouca coisa. A Bíblia nos convida a nos aproximar com reverência, reconhecimento e gratidão, louvando com alegria e reverência. O Salmo 100 nos convida: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 104. O louvor é a expressão verbal do nosso reconhecimento pelo que Deus fez, faz e ainda fará. Louvar é agradecer, celebrar, exaltar. Mesmo quando não estamos alegres, podemos louvar. Por quê? Porque Deus é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, porque sua verdade é eterna. Salmo 105. Ou seja, nossa base para louvar não está nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. A adoração vai além de palavras. Enquanto o louvor é verbal, a adoração é profunda e muitas vezes silenciosa. É uma atitude do coração. É quando nos rendemos, nos curvamos diante da grandeza de Deus, reconhecendo quem Ele é, não apenas o que Ele faz. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Apocalipse 5:14. Adorar é dizer com a vida: Senhor, Tu és tudo para mim. Adoramos com gestos como levantar as mãos, ajoelhar, prostrar-se ou até ficar em silêncio diante da presença dele. Também adoramos com atitudes diárias, quando buscamos agradá-lo com nossas escolhas. Louvor e adoração mesmo nas dificuldades. Em 1 Tessalonicenses 5:18 lemos: em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus. Isso inclui os momentos difíceis. Louvar e adorar quando tudo vai bem é natural. Mas quando louvamos mesmo em meio à dor, demonstramos fé genuína. Adorar é confiar. Louvar é se render com gratidão. E mesmo quando tudo em volta nos convida a murmurar, nossa alma pode se levantar e declarar: o Senhor é bom. Resumindo este tópico, louvar e adorar não são apenas partes de um culto. São estilos de vida. Deus não busca apenas vozes que cantam, mas corações que se rendem. Lhe adore pela grandeza de quem Ele é. Louve a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito, e viva para a glória dele. Tópico 9. Exemplos de oração. A Bíblia está cheia de exemplos de orações feitas em diferentes momentos, sentimentos e contextos. Há orações de alegria, de dor, de indignação, de confiança. E em todas, vemos um Deus que ouve, responde, consola, transforma. Vamos ver 4 exemplos marcantes. 1. O grito desesperado, Agar no deserto, Gênesis 21 versículos 8 ao 21.
Agar foi expulsa por Sara e vagava pelo deserto com seu filho Ismael. Quando a água acabou e o menino começou a fraquejar, ela se afastou, pois não suportava vê-lo morrer. Ela chorou. Simplesmente chorou. E Deus ouviu. E ouviu Deus a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Gênesis 21:17. Mesmo sem palavras, seu clamor alcançou os céus. Deus abriu seus olhos e ela viu um poço de água. O socorro estava ali o tempo todo. Lição: mesmo quando não conseguimos orar com palavras, Deus ouve o nosso choro. 2. A oração confiante. Jabes e sua mudança de sorte. 1 Crônicas 4 versículos 9 e 10. Jabes tinha um nome que significava dor, porque sua mãe o teve com sofrimento. Mas ele não aceitou viver debaixo dessa maldição. Ele orou com ousadia: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. 1 Crônicas 4 e 10. E o texto conclui: E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Lição: Deus honra a fé confiante e ousada. Ele muda histórias marcadas pela dor, porque tem prazer em abençoar. 3. A oração indignada. Jonas e sua revolta. Jonas capítulos 3 e 4. Após a pregação de Jonas, Nínive se arrependeu. Deus teve misericórdia. E isso deixou Jonas furioso. Ele orou com raiva: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida. Jonas 4 e 3. Ele queria justiça, não misericórdia. Mas Deus respondeu com compaixão: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Jonas 4 e 11. Lição: Deus não se ofende com nossas emoções sinceras, mas também nos corrige, pois sua misericórdia é maior que nossa indignação. 4. O derramamento do coração. Ana e sua aflição. 1 Samuel 1. Ana era estéril, zombada e humilhada. Mas foi ao templo, e ali orou chorando, movendo os lábios, mas sem emitir som. O sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Por causa da abundância da minha ansiedade e do meu desgosto é que tenho falado até agora. 1 Samuel 1,16. Deus ouviu sua oração sincera e lhe deu um filho, Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Lição: Deus se move diante de um coração quebrantado. Ele responde além do que pedimos, e transforma choro em cântico. Resumindo este tópico, o que une todos esses exemplos? A sinceridade. Não importa se a oração foi feita com palavras ou em silêncio, com fé ou com dor, com lágrimas ou indignação. Deus ouve o que vem do coração. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18. Você também pode orar assim. Clame. Confie. Desabafe. Derrame-se. O céu está ouvindo. Tópico 10. Próximos passos. Orar não é o fim da caminhada, é o começo de uma vida inteira ao lado de Deus. Assim como um atleta treina todos os dias para a grande corrida, nós também somos chamados a viver com propósito, perseverança e disciplina. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 e 7. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E a oração é uma das práticas que nos fortalece para continuar. Perseverança diária. Não espere pelas crises para buscar a Deus. A Bíblia mesmo nos ensinou a orar sempre. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26 e 41. Crie o hábito de orar todos os dias. Tenha um momento de devoção. Leia a palavra, fale com o Pai. Não existe relacionamento sem comunicação. 2. Conhecimento da palavra. A Bíblia é a voz de Deus para nós. Quanto mais lemos, mais aprendemos quem Ele é, e melhor oramos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A oração e a Bíblia caminham juntas. Quanto mais você conhece a palavra, mais você ora de acordo com a vontade de Deus. 3. Relacionamentos espirituais. A vida cristã não é solitária. Deus nos chamou para sermos parte do corpo de Cristo. Isso significa pertencer a uma comunidade, a uma igreja local.
E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, Hebreus 10, versículos 24 e 25. Se você ainda não faz parte de uma igreja, esse é o próximo passo. Procure uma igreja onde a Bíblia seja ensinada com fidelidade e temor de Deus. Dica importante: não escolha a igreja mais perto da sua casa, escolha a que está mais perto da palavra de Deus. 4. Cuidado com falsos líderes. Jesus nos alerta sobre os falsos profetas e pastores interesseiros. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. Infelizmente, há muitos que se aproveitam da fé das pessoas para ganhar dinheiro. Por isso, estude a palavra, ore, peça discernimento e busque comunhão com irmãos sinceros. 5. Viva como quem já pertence à eternidade. A oração não é apenas um recurso terreno, mas um treino para a eternidade. Um dia veremos aquele com quem falamos hoje em oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Ore como quem crê que estará com Cristo para sempre. Persevere. Ainda que venham provações, continue buscando, confiando e caminhando. Conclusão. Chegamos ao final deste vídeo e entendemos que orar é andar com Deus. E andar com Deus transforma a vida, dia após dia, até o grande encontro com Ele. Se esse vídeo te abençoou, deixe o teu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém. Nos vemos no próximo conteúdo. E lembre-se, Deus ouve, Deus vê, Deus responde.